Papo reto 9, 9 ou 10. Ontem lá no culto lá, o pastor falou de legado. Ele leu lá um versículo em Salmos 78. Tava mais ou menos assim, ó, Salmo 78, até marquei aqui. Esqueci de marcado. Salmo 78, capítulo 4. Nós não os esconderemos de seus filhos. Vou ler desde o começo. Dai ouvidos ao meu povo, a minha lei. Inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força e as suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais de que eles deveriam fazê-las conhecidas em seus filhos, e a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las a seus filhos, para que eles pudessem a sua, a sua esperança, para que eles pusessem a sua esperança em Deus e não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não pôs o seu coração corretamente e cujo espírito não estava firme com Deus. Aqui estava falando, que fala o seguinte, se for analisar, essa parada que veio passando de geração em geração, que eu tenho assim, eu falo sobre isso, que é o que? Se o conhecimento, se a sabedoria, ela viesse mesmo, ela tivesse continuado vindo de geração em geração, hoje não estaria do jeito que está. O que acontece é que em um momento da história, muita coisa foi se perdendo. E não foi do dia para a noite. As coisas vieram se perdendo aos poucos. E até hoje continua assim. Então, se pessoas como eu e você não vier hoje na internet falar o que pensam, colocar ali coisas que pensam, criar uma comunidade engajada, fazer conteúdos relevantes, que é o que eu tento fazer, que eu procuro fazer sempre, conteúdos relevantes, para poder fazer você pensar, fazer eu pensar, mudar a geração. Se nós não continuarmos fazendo isso, se a gente não fizer isso, isso vai acabar. Isso vai acabar porque isso já vem degradando ao tempo. E aqui ele fala disso, ele fala assim, pais, ensinem seus filhos para que gerações e gerações isso perpetue. Então o que acontece é, muitas pessoas hoje, por exemplo, o que eu já vi, penso eu, as pessoas esqueceram como que é ler a Bíblia. As pessoas têm um certo medo ou uma certa, não vou ler, alguma coisa assim, sabe? As pessoas não querem ler a palavra, entender da palavra. E se não quer entender, imagina muito menos passar isso adiante, passar isso pro seu filho. E eu penso que nós temos que se posicionar aqui, porque se eu não me posicionar, não trazer isso que eu penso sobre a Bíblia, sobre negócios, sobre digital, pessoas com que pode muitas das vezes terem, pessoas que vão ter, que vão querer fazer o mal, sabe? Essas pessoas que vão querer fazer o mal, elas podem vir aqui e acabar fazendo mal porque eu não me posicionei. Porque na internet, o que eu reparei, ó.
Você vê uma pessoa falando alguma coisa, um conteúdo, alguma coisa. Aí você vai no comentário dessa pessoa, do vídeo. E ali você vai ver o que as pessoas estão comentando, as pessoas estão achando. Aí muitas das vezes você toma por base aqueles comentários. Se você já não gostou do vídeo, você vê comentários de pessoas que não gostaram, você já entende sobre aquilo. Se você gostou, mesma coisa. Então ali tá formando uma comunidade, entendeu? Na internet, desse jeito. E aí, se você não se posiciona e não traz a palavra, outras pessoas vão se posicionar e vão trazer a palavra do jeito delas. Algumas vão ler versículos separados e trazer um contexto que não é esse contexto. Aí vão disseminar isso. E como hoje nosso povo padece por falta de conhecimento, é isso que vai acontecer, irmão. Você pode ver, às vezes acontece uma polêmica aí, só que a ponta do iceberg não era nem isso, mano. A pessoa acha a ponta, só que o fundo do iceberg não era isso. A polêmica se dá porque uma pessoa leu alguma coisa e falou pra outra pessoa e foi falando, falando, falando. E aí quando vê, distorceram toda a verdade. E não é isso, mano. Então, se você entender que você tem que se posicionar, você tem que trazer o que tá queimando dentro do seu coração, é dentro da internet. Porque se você não se posicionar, outras pessoas mal intencionadas vão se posicionar e por vezes elas podem estar levando o seu filho, porque se você não se posiciona dentro da sua casa, ah, meu filho tá me vendo e tal, mas se você não se posiciona ali falando pra ele, conversando com ele vai pegar um reflexo na internet com uma pessoa que de má índole vai entrar dentro da sua casa através da internet, vai roubar seu filho através do conteúdo dele, e quando você se der conta, você perdeu seu filho. Isso é a importância do posicionamento digital, cara. Você que entende da palavra, que quer fazer as coisas, quer acontecer, vem pra internet. Produz conteúdo. Ah, não sei fazer. Me chama, mano. Me chama. Eu te ajudo. Te ajudo na maior, porra, maior parceria possível. Porque tá faltando isso, cara. Tá faltando isso. Tá faltando pessoas que falam bem na internet, com vídeos que a geração entenda, vídeos curtos, rápidos. As pessoas que a geração entenda, você chama atenção ali e manda ela pra um vídeo longo no YouTube, pra poder entender. Porque senão, pessoas de má índole, pessoas que têm o distorcer da verdade, elas vão entrar na sua casa, vão roubar o seu filho e você não vai fazer nada. Porque depois que seu filho aprender com eles e seu filho acreditar e colocar uma crença na cabeça dele de que a verdade do outro, que o outro traz a verdade, ele não vai acreditar mais em você, irmão. Ele não vai acreditar. E isso está associado ao legado, que foi a palavra de ontem. E legado é uma coisa que eu já venho na minha vida, mudando na minha vida há tempo. Já venho pensando nisso há tempo, desde quando Mário Sérgio Cortella falou de legado. Quando eu ouvi uma palestra dele. Aí quando eu ouvi uma palestra dele falando sobre legado, eu comecei a me cobrar e pensar qual que é o meu legado? O que eu tô fazendo de legado? Aí a partir daquele momento, eu comecei a ver que naquele momento lá eu não tava produzindo nada. E aí então eu comecei a mudar. Comecei a buscar entendimento, conhecimento. Eu não comecei a ler na Bíblia. Eu não tinha esse costume. Não foi me colocado esse costume. E tudo bem, né? Isso vem de casa. Mas não me foi colocado esse costume de ler a Bíblia. Então eu fui procurar outras fontes. Fui procurar outros livros, livros de autoajuda, livros de negócios, de business. E aí foi, e tudo vai encaminhando pra cá. Porque aqui é a fonte. A fonte de todo conhecimento tá aqui, mano. Tá aqui na Bíblia. Então, com isso, chegando até aqui, e agora entendendo mais ainda sobre legado,
eu vejo que um legado maior que a gente pode deixar é sobre a palavra, porque muita coisa está se invertendo. Muitas coisas estão, as pessoas, algumas pessoas estão relativizando coisas que não podem ser relativizadas. Então, por exemplo, hoje, para algumas culturas aqui, e eu digo cultura nem, eu não digo cultura da questão do país, porque, por exemplo, estamos no Brasil. Dentro do Brasil é uma cultura. O Brasil tem uma cultura. Só que agora algumas pessoas estão modulando e fazendo com que dentro do Brasil tenha várias culturas. Então, por exemplo, eu que tenho uma família na onde é eu, minha esposa e minha filha, tem lugares que eles já não veem isso como uma maneira certa de se viver. E a Bíblia fala disso. Ela fala aqui nesse tempo, tá lá em Timóteo. Quer ver? 2 Timóteo até ouvi hoje. Ó. Timóteo. Segunda carta de Timóteo, quer ver? Hum, aqui, ó. Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, que nos últimos dias perigosos, tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Deixa afaste-se, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres. Então, aqui fala que nos últimos dias isso que está acontecendo ia acontecer. Então, se for analisar, pegando o contexto do nosso vídeo aqui, o nosso vídeo aqui nesse papo reto, é colocar essa questão do legado. Então, para você entender, para você construir seu legado de maneira a ser lembrado, você tem que se posicionar. O posicionamento, ele é essencial. Porque se você não se posiciona, você não tem com o que prosseguir. Você precisa de um lado. E o lado é o seu lado, é o lado do posicionamento. Você vai escolher. Por vezes, o lado de Jesus Cristo, é o lado dos cristãos, é o lado do Cristo. A partir do momento que você se posiciona dali, posicionou. Agora você vai produzir a sua vida naquele posicionamento. Eu não estou falando para você entrar dentro de uma caixa ou dentro de um nicho, dentro de uma bolha, não. Estou falando para você se posicionar, pra você entender o que é certo, o que é errado. E a partir desse momento você começar a falar disso e se posicionar com isso. O se posicionar é, ó, aquela pessoa ela é desse jeito. Aquela pessoa ela entende que é isso. Ah, o Lucas ele entende que isso é isso.
que aquilo é aquilo. Ó, o Lucas é uma pessoa que ele é assim assado. Ele não fica de firula. O não é não. Que o seu sim seja sim ou que o seu não seja não. Isso é posicionamento na veia. O que é que acontece é, você quer construir um legado só. Que daí, beleza, quero construir um legado. Quero começar a estudar. Poder construir esse legado. Aí você começa a estudar, aí o seu amigo vem chamar você pra sair. Se você não tiver posicionamento firme de falar não, você poder focar no seu objetivo, você vai acabar cedendo e isso é pra qualquer outra coisa. Se você às vezes quer ir numa igreja e aí a pessoa te convida pra uma festa, e se você falar não, você vai acabar indo pra festa e não vai ir pra igreja, ou não vai ler a palavra, ou na hora de acordar e você vai quer correr, se a sua mente te puxar pra cama, pra você voltar pra cama, e se você não falar não pra sua mente, se posicionar e falar assim, não, eu vou fazer aquilo dali, você já perdeu. Eu falo porque eu luto com isso todos os dias, pra instaurar esse hábito da corrida. E todos os dias eu tenho que ficar falando não pra minha mente, pra voltar pra cama. E tem dias que eu tô fraco e eu acabo voltando. Só que todos os dias eu tô lutando pra que isso saia de mim. Que eu diga sim, sim, não, não, não vou voltar pra cama, vou fazer. Isso é o início de um legado. Antes de você pensar em coisas que você vai fazer, em histórias que você vai contar, você tem que começar a pensar como que tá o meu posicionamento. Como que as pessoas vão lembrar de mim. Só que mais importante, como que a minha família vai lembrar de mim. Como que o seu filho, sua filha vai lembrar de você. Sua esposa vai lembrar de você. O pastor ele fez uma analogia bacana que ele falou o seguinte: eu fui num velório e naquele velório, olhando aquele caixão, eu fiz uma reflexão e me imaginei dentro daquele caixão. Aí a partir daquele momento, eu comecei a pensar o que eu tinha construído até ali, se eu estivesse naquele caixão. Aí eu te convido a essa reflexão. Imagina que você está dentro de um caixão. E não é para ter medo, não. É só para ter uma reflexão profunda. Imagina que hoje você está dentro de um caixão. Se hoje você estivesse dentro de um caixão, qual foi o legado que você deixou? Quais ensinamentos você deixou? Quais vidas você impactou? Quais conteúdos você produziu? Quais pessoas você ajudou? Qual Deus você creu? Tudo vai fazer diferença. Se você não crê, se você crê no Deus vivo, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Abraão, ou se você crê em Deus pagãos, irmão, é tudo sobre posicionamento. É sobre tudo que eu acredito. Eu acredito que é assim e ponto. E vou continuar acreditando e vou continuar crendo. E cada um acredita naquilo que quiser. Só que a nossa reflexão é para trazer pessoas para o nosso lado. Porque quando você se posiciona, você levanta uma bandeira. Aí a partir desse momento você começa a produzir seu conteúdo, produzir a sua vida focada naquela bandeira que você levantou. E aí pessoas que têm a mesma mentalidade que você, elas vão vir até você. Elas vão se sentir acolhidas pela sua visão de mundo e vão querer fazer parte da sua visão de mundo também. É como se eu tivesse um óculos, eu te entrego o meu óculos da vida. Eu tenho um óculos que eu enxergo a vida de uma maneira. O que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Qual que é a mentalidade que você tem que ter. E aí, se você se conecta comigo, é como se eu estivesse pegando o meu óculos e colocando em você. A partir desse momento, você vai ver a vida como eu vejo. E vai se posicionar como eu me posiciono. É assim que nós temos que fazer com Jesus Cristo. Como se nós pegássemos o óculos dele, colocássemos em nós para enxergar o mundo como ele enxergou. Por mais que não possamos fazer coisas que ele fez. Mas ele fala, né? Crendo em meu nome, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Tá lá em Mateus, né? Mateus. E se você reparar o meu conteúdo aqui nas redes sociais,
ele é muito mais com o que eu tô fazendo, o que eu tô aprendendo, do que com a certeza clara daquilo. Porque nós, seres humanos, estamos nessa vida de passagem, aprendendo tantas coisas. É por isso que eu me posiciono de uma maneira de aprendiz. Eu tenho a minha visão de mundo que eu estou construindo e evoluindo. Então eu me posiciono de uma maneira que coisas erradas que eu sei que é errado, eu já me posiciono com não. Coisas que eu sei que são certas, eu me posiciono com sim. E coisas que talvez eu não tenha conhecimento, eu me posiciono como um aprendiz de, ó, eu estou aprendendo assim. Essa é a minha visão de mundo nesse momento, porque eu aprendi desse jeito. Talvez amanhã, quando eu aprender uma nova coisa, eu vou unir com o que eu já sabia, e aí a partir desse momento eu vou entender, e aí, faz sentido ou não faz? Então, quando você se posiciona como um aprendiz em muitas partes, você se conecta com as pessoas também. Porque nós estamos aqui para aprender. Porque a partir do momento que eu disser para você, não, agora eu já sei tudo, aí vem aquela frase, né? Eu só sei que nada sei. Porque tanta coisa eu tenho que saber. E é, bom, eu sei que tem uma parte que ele fala, que tá no começo. Sei que é Mateus. Hum, ele fala assim, foram coisas ainda maiores.
João 14, Marcos, Lucas, João 14, 12. Ah, aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar um lugar, eu voltarei novamente. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem tem visto a mim, tem visto ao Pai. E como então tu disses: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ou, senão, crede-me por causa das obras em si. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Forte, hein? E é isso, irmão. Legado. A gente tem que ter em mente, construir um legado. Porque a partir do momento que você começa a pensar em legado, você começa a pensar mais como é que você está vivendo, como que você está levando sua vida, como que você está servindo de espelho para as pessoas, a sua casa. Pensa na sua casa. O primeiro ministério é a sua casa. O primeiro ministério é sua esposa e sua filha, seu filho. Então, mostre o homem que você é ali, irmão, dentro da sua casa.
E a partir daquele momento, depois que você começar ali dentro, aí você sai pra fora. Aí você vai ajudar outras pessoas. E é isso. Tamo junto. É nóis.